Por que é importante se manter isolado? Se todo mundo provavelmente vai ser infectado em algum momento, por que a gente precisa evitar isso agora? Pandemia, como define a Organização Mundial da Saúde, é a classificação dada a uma doença com alta capacidade de contágio em escala global e não tem necessariamente a ver com a mortalidade da doença. Os riscos de pandemia estão mais relacionados ao congestionamento nos sistemas de saúde dos países, que durante o pico de contágio da doença pode acabar causando as mortes. E porque o que vão causar as mortes não necessariamente é a infecção do Covid-19 em si, mas sim que se todo mundo contrair ao mesmo tempo não vai ter espaço nos hospitais. O isolamento contribui e vem contribuindo para evitar que essa curva de contágio tenha um pico muito alto e muito cedo, para dar tempo que os doentes sejam tratados e que abra novamente espaço para novos doentes serem tratados em seguida. Mas se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, não vai ter espaço em UPA nem hospital para todo mundo. Pois é, um ano se passou desde esse famigerado vídeo que eu fiz. Na verdade não tem um ano ainda, né? Vai fazer um ano em abril. Tem luz na minha cara. A janela tá um belíssimo dia aqui em Itapuã. Como vocês podem ver, o tempo passou. Eu não cortei o cabelo. Eu disse pra mim, acho que lá pra junho, que eu ia esperar a pandemia acabar pra cortar o cabelo. Bem, meu cabelo já está aqui. Eu não cortei ainda, o que é um mau sinal. Estamos em março de 2021, ainda pandemia como sendo uma das maiores preocupações aqui no Brasil. E aconteceu basicamente tudo que eu falei no vídeo, né? Falei que muito ia se bater nessa tecla de que o vírus não tinha uma taxa de mortalidade tão grande e por conta disso não seria algo tão preocupante assim. Quando na verdade a preocupação nunca foi, não que nunca foi, né? Mas a preocupação maior não era de fato o vírus, mas sim a quantidade de pessoas que pudesse pegar o vírus e congestionar o sistema de saúde, inclusive atrapalhando outros tipos de problemas. Então, por exemplo, hoje nós estamos numa situação em que as UTIs estão tão lotadas que se você for atropelado é capaz de você não conseguir ser atendido. Boas partes de procedimentos estão sendo caracterizados como eletíveis, eu não lembro qual é o termo certo, mas basicamente não tem leito em muitos lugares para tratamento intensivo de qualquer tipo, seja Covid ou não. Além de eles terem destinado boa parte do atendimento para fazer teste de Covid e cuidar de pacientes em Covid que não precisam ainda estar na UTI, mas precisam de cuidados. Filas de UTI, tanto no hospital público quanto particular, então a gente está naquele ponto que você pode ter o dinheiro que você for, o dinheiro que você tiver, não importa, você talvez não vai conseguir furar fila e não vai conseguir atendimento. Então é uma situação bem triste, bem complicada que a gente está vivendo agora. E que é basicamente o que todo mundo alertou sobre liberar tudo, não pode liberar tudo. As pessoas vão pegar a doença e uma hora ou outra vão, mas se todo mundo pegar de vez, não vai ter atendimento pra todo mundo, velho. E tá todo mundo indo pra bar, e tá todo mundo indo pra praia. E tá todo mundo fazendo churrasco e etc, etc. Não dá, gente, simplesmente não dá. Aconteceu exato, é incrível. O pessoal ficava chamando o Atila de de louco. Ele pode ter, beleza, ele fez um comentário extremamente hiperbólico, né, de falar que iam morrer 1 milhão de pessoas e tal. Não que eu duvide que daqui até o fim de 2021 quase 1 milhão de pessoas venham morrer por conta de Covid ou similares, mas quem, né? Efeito colateral da Covid no sistema de saúde, vai morrer gente de outras coisas que não vão conseguir atendimento por conta da superlotação, mas enfim. Então, teoricamente, dá pra botar na conta da Covid também gente que vai morrer de outras coisas que não Covid. Se você tiver um infarto e precisar de UTI, você não vai conseguir UTI porque tá todo ocupado por Covid. Tá morrendo, a gente passou 250 mil mortos tem um tempo já. Eu lembro que eu fiz um vídeo bem triste, né? Falando de quando a gente chegou nos 100 mil mortos. Chegamos nos 250 mil muito mais rápido do que nós chegamos nos 100 mil. Pra chegar nos 100 mil mortos demorou cerca de 7, se eu não me engano, 7, 8 meses de pandemia. E pra aumentar em 200%, né? Pra dobrar e mais metade. Pra ir de 100 mil pra 250 mil, nós demoramos apenas 3 meses, olha só. Em 3 meses morreu mais gente do que quase no ano passado inteiro por Covid-19. Então é algo extremamente preocupante. As pessoas acham que ainda não estão levando a sério. As pessoas, quando eu falo as pessoas, obviamente,
Boa parte das pessoas que convivem comigo, que eu conheço, pelo menos estão tendo o mínimo de noção, o mínimo de cuidado com essa questão. Pra vocês terem noção, essa semana, acho que ontem, se eu não me engano, eu não consigo, às vezes eu olho pra câmera, às vezes eu olho pra mim, é porque eu fico olhando pra mim, porque, não sei, eu gosto de olhar pra mim. Mas basicamente a Fiocruz ontem publicou este belíssimo vídeo aqui que eu vou passar, em que eles mostram os estados das UTIs brasileiras ao longo dos últimos meses, com dados a partir de 17 de julho. Então, em 17 de julho, se a gente for parar para ver aqui, a gente vê que a região norte estava com a taxa de ocupação baixa, estava tranquila. Sudeste e sul, majoritariamente no médio. No nordeste, médio para baixo, com exceção da Bahia, que estava em crítico. No centro-oeste, basicamente Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, em estado crítico. E é isso quando a gente pula 20 dias, quando a gente pula um mês, na verdade, quando a gente vai agora já para agosto, a gente vê que a Bahia, que estava em crítico, foi para médio, agora que a gente consegue entender. O pessoal ficou que muita gente fica até hoje batendo aquela tecla de nas eleições não tinha Covid. Nas eleições tinha Covid, mas as taxas de ocupação de leitos estavam caindo. A dos meses de junho e julho foram bem pesadas em termos de lockdown. Então, naturalmente, as taxas foram caindo. Obviamente, eu concordo com o argumento de que os comícios e eventos públicos em geral, e até mesmo a abertura, né? Os eventos públicos e os comícios só rolaram porque a abertura estava rolando. Ajudaram, né, a gente chegar nessa situação que a gente está hoje. Não vou dizer que a culpa 100% é isso, mas ajudaram a chegar na situação que é hoje. Então, quando a gente passa agora para o final de agosto, já para setembro, no dia 7 de setembro, aí no feriado da Independência, o Nordeste estava todo embaixo, ou seja, o Nordeste estava todo verde. Não tinha uma taxa de ocupação alta, por isso que foi realizada a abertura gradual. Por isso que começaram a abrir praia, por isso que começaram a abrir parque, por isso que começaram a abrir cinema, por isso que começaram a abrir bar. Porque a taxa estava baixa. Só que qual que é o problema? Quando a prefeitura, quando o governo do estado pensa que as taxas estão ficando baixas e que a gente pode pensar em uma abertura, na cabeça da prefeitura, o que vem é o brasileiro, que está desde março, que ficou 6 meses trancado dentro de casa, obviamente vai ter o mínimo de noção, para não despirocar completamente e sair lambendo mesa de bar. E foi justamente o que aconteceu. Durante a pandemia, por muito tempo, eu saía de bicicleta para fazer exercício. Para quem não sabe, eu moro a 5 minutos da praia e aqui a gente tem ciclovia, então eu ia pegar uma bicicleta e fazia 10, 15 quilômetros de bike para me exercitar, né? E correr também. Parei agora com o lockdown, apertou, mas eu tava fazendo isso com uma certa frequência. E aos fins de semana eu fazia isso no fim de tarde. Eu saía tipo umas 5, 6 horas, eu voltava entre 7 e 8 horas da noite, porque é um percurso grande, demora para ser completo. E eu passava pelo Rio Vermelho, e o Rio Vermelho tava socado de gente sábado de noite. Como, obviamente, não tava nos níveis pré-pandemia, eu lembro como era o Rio Vermelho pré-pandemia. Não tava nesse nível, mas pra nível de pandemia, pra uma abertura recente, ainda tinha muita gente. Tinha gente, bastante gente no Rio Vermelho. Então, os governadores estavam errados, as prefeituras estavam erradas. Nós não estamos absolutamente nem aí. Se você falar pra gente que vai morrer amanhã, mas pode ir pra praia, a gente vai pra praia. Então, setembro foi quando começou a abrir. E aí, quando a gente chega em 5 de outubro aqui, a gente já começa a ver ali o Amazonas em alerta médio, enquanto o resto do Brasil está embaixo. Qual que é a questão do Amazonas? O Amazonas teve um direcionamento, um tratamento para a pandemia diferente da maioria dos estados, né? Principalmente em Manaus, que o prefeito várias vezes declarou que era melhor, preferiria que alcançasse a tal da imunidade de rebanho, que várias pessoas contraíssem a doença, se curassem e supostamente se tornassem imunes a ela. Sendo que mesmo na época não tinha nenhum estudo que dissesse que a imunidade para a Covid, para quem já teve Covid, era absoluta, e muito menos havia estudo sobre variações, né? Todo mundo sabe que vírus, bactérias, como são organismos simples, sofrem mutação muito mais depressa do que organismos complexos, porque eles são mais simples e eles se reproduzem mais rápido. E foi justamente o que aconteceu. Então aqui a gente já em outubro consegue ver já o Amazonas ficando em risco médio, alerta médio, já em outubro. E aí quando a gente vai chegando do final de outubro para novembro, já fica vermelho. Essa aqui é a época da crise de oxigênio em Manaus. A gente vê aqui o Amazonas, ali praticamente todo o país verde, com exceção do Rio de Janeiro, passa por uma crise sanitária seríssima, e o Espírito Santo, que não se tem muita notícia. O Espírito Santo é um estado estranho,
não se passa muita notícia sobre o Espírito Santo, é muito raro, mas enfim. E aí a gente já vê aqui o caso de Manaus, né, no fim do ano, já ficando complicado. E aqui a Bahia e os demais estados do Nordeste já entrando de volta ao alerta médio. Aqui já é um efeito, pode-se até dizer pela data, após as primeiras liberações, mais ou menos ali na época das eleições. E aí quando vai chegando o fim do ano, uma piora absurda. Obviamente não dá pra colocar isso aqui da piora agora de fim de ano na conta do Natal e tal, porque o Natal ainda nem chegou, né, 21 de dezembro. Mas quando a gente vai para as semanas conseguintes ao Natal, o Brasil inteiro fica amarelo. O Brasil inteiro fica amarelo. Primeira semana de janeiro. Então, basicamente, o Mato Grosso e o Maranhão estão ali verdinhos e praticamente todo o país entre amarelo e vermelho. E aí, se a gente vai adiantando, primeira semana de fevereiro, alguns estados de amarelo já foram para vermelho, Manaus, o Amazonas continua em vermelho. A primeira semana de fevereiro, todo o país amarelo e vermelho, sem exceção. E a gente vê que é só piora. Salvo ali Sergipe, que melhorou a situação. Sergipe foi um dos estados, junto com a Bahia, que no final de fevereiro adotou um lockdown pesadíssimo, com toque de recolher. E aqui dados 8 de março, 15 de março, o Brasil inteiro tomado pela Covid. Detalhe, gente, isso aqui é taxa de ocupação de leito de UTI para adultos. Essas UTIs não são só de Covid. Essas UTIs atendem atropelamento, atendem infarto, atendem derrame, atendem cirurgias mais pesadas, mais intrusivas. Então, perceba que a gente não está só deixando de atender gente doente por Covid quando a gente está com as UTIs C. A gente está deixando de atender qualquer tipo de procedimento que necessite de tratamento intensivo. A gente está numa situação completamente complicada. A gente não tem escapatória agora. Quer dizer, a gente está torcendo para que a vacinação acelere. Teve agora recentemente aprovado, finalmente o Bolsonaro assinou a PEC que permite o projeto. Eu não lembro se era uma PEC ou se era um projeto de lei, enfim. Porque tem diferença entre PEC e PL, enfim. Que permitia que os estados e as prefeituras criassem concessionárias, né, se agrupassem para comprar vacinas sem depender da União. Porque até fevereiro a gente dependia do presidente, basicamente, para assinar a compra de vacina. Agora os estados podem se organizar, consórcio, não é concessão, é consórcio. Agora os estados e as prefeituras podem criar consórcios para a compra de vacina por conta própria, que acredito eu vai ajudar bastante a acelerar esse processo. Mas é isso aí, basicamente eu só queria fazer esse vídeo. Eu sei que pode parecer um pouco assustador, pode parecer um pouco estranho da minha parte, mas eu senti essa necessidade de fazer o vídeo do um ano depois, né, que eu fiz aquele vídeo, que eu já tava... Meu objetivo naquele vídeo era basicamente informar as pessoas e avisar para elas dos riscos que poderiam acontecer caso as coisas fossem feitas da maneira que foram feitas. E as coisas foram feitas dessa forma mesmo assim, e a gente tá numa situação terrível. Então você, se por algum motivo, se você pode trabalhar home office, se você não tá trabalhando, se você não tem motivo pra sair de casa. Ah, mas eu quero ir pra praia, eu posso ir pra praia sozinho. Véi, não faz. Às vezes não é nem questão de segurança. Tipo, eu posso ir pra praia sozinho, eu vou lá, não interajo com ninguém, volto pra minha casa, saio da minha casa, entro no meu carro, vou pra praia e volto. Cara, é a questão de exemplo. Se todo mundo pensa que pode sair pra praia sozinho, se todo mundo resolve sair pra praia sozinho, chegar na praia vai estar todo mundo lá, sabe? Então é uma questão de exemplo também. Seja exemplo para as pessoas próximas de você. Cobre as pessoas próximas de você. Dê bronca mesmo. Não concorde com comentários ou com atitudes que menosprezam ou diminuam a situação. Porque não é uma situação fácil. Recentemente teve uma colega que trabalha no projeto comigo na universidade, que ela sofreu um acidente, quebrou o braço, se eu não me engano, precisou de atendimento emergencial e não encontrou. Ela quebrou o braço, não sabe o que vai fazer. Ficou quase 2 dias para tentar resolver isso. Quase 2 dias com o braço quebrado, sem ter o que fazer, porque não tem atendimento quase lugar nenhum. Privado não tem, público não tem pra onde ir. Então, sejam minimamente conscientes e também evitem fazer coisas estúpidas que vocês possam se machucar em casa. Eu mesmo, no final do ano passado, desloquei o braço de uma maneira completamente idiota, com algo que eu não precisava ter feito. Desde então, eu tô tomando muito mais cuidado para evitar qualquer tipo de necessidade médica. E é isso. Eu comecei o vídeo meio de boa, comecei meio pistola, meio falando rápido e tal, mas... Eu espero que essa mensagem, de alguma forma, ajude você a entender a gravidade do problema. E eu fico por aqui. Eu vejo vocês em breve.